Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu faço parte do Observatório Obstétrico Brasileiro e eu sou gerente do braço de indicadores socioeconômicos e obstétricos. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho, que é a análise de incompletude em dados públicos da área de saúde materna do Brasil. Bom, para começar eu vou falar um pouco do SINASC, que é o Sistema de Informações sobre os Nascidos Vivos, que permite a construção de indicadores que subsidiam o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas públicas de atenção à saúde materna e infantil. Segundo a OMS, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuramente todos os anos no mundo, e essa taxa vem aumentando ao longo dos anos. Como o SINASC é um banco de dados público, precisamos lidar com problemas de dados faltantes. Um ponto importante na análise de dados é a avaliação de um banco de dados, visto que a qualidade está diretamente ligada à confiabilidade dos dados. Dessa forma, vamos avaliar a qualidade dos dados do SINASC a partir do indicador de qualidade incompletude, que é a proporção de dados faltantes. Nossa principal variável de interesse é a incompletude para a prematuridade. Assim, escolhemos algumas variáveis do SINASC que possam influenciar a ocorrência do parto prematuro. São elas: tipo de gravidez, tipo de parto, anomalias congênitas e número de consultas de pré-natal. Podemos pensar que essa qualidade ela pode estar associada aos indicadores socioeconômicos, que estão pontuando o desenvolvimento socioeconômico de estados e municípios com relação a variáveis que medem desigualdade, qualidade de vida, distribuição de saneamento básico, dentre outros. São exemplos de indicadores: o IDHM, suas três vertentes, educação, longevidade e renda, índice de Gini, taxa de analfabetismo, taxa de esgoto e esperança de vida ao nascer. Bom, para os objetivos, nós podemos destacar o objetivo geral, que é estudar a proporção de dados faltantes sobre a prematuridade com relação às variáveis socioeconômicas, em níveis estadual e municipal. Bom, a informação dos indicadores socioeconômicos para estados e municípios são as mesmas, com exceção das variáveis taxa de água e taxa de esgoto, que para os municípios são calculadas juntos e representam o percentual da população urbana residente em domicílios sem acesso à rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. As variáveis de incompletude elas são calculadas dessa forma, sabendo que as classificações iguais a 9 representam os dados faltantes para as variáveis. Existem diversos tipos de modelos de regressão que são utilizados para modelar a proporção de alguma variável, mas o mais adequado é o modelo de regressão beta, e ele será considerado para os dados propostos. Além disso, podemos dizer que o nosso interesse é modelar a média, ou seja, o valor esperado para incompletude para a prematuridade, em função das variáveis explicativas, tais como IDHM, taxa de esgoto, taxa de água e etc. Bom, para os dados estaduais, nós temos aqui apresentado o mapa de calor para incompletude para a prematuridade. Podemos perceber que os maiores valores de incompletude para essa variável encontram-se na região norte, com os estados do Pará, Rondônia e Amapá. Para a tabela apresentada, podemos observar que o Brasil possui baixos índices de incompletude para as variáveis. Bom, aqui nós temos dois indicadores, o IDHM e o índice de Gini. Um dado que chama atenção é o Distrito Federal, que possui o maior IDHM do Brasil e, em contrapartida, também possui o maior índice de Gini, que mede a desigualdade de renda. Ou seja, ele é o estado mais desenvolvido do país, mas, em contrapartida, ele é o estado que possui maior desigualdade de renda. E, no geral, as regiões se comportam de maneira semelhante. Bom, para a análise de correlação em relação aos indicadores socioeconômicos, nós temos que, para os IDHMs, taxa de água, taxa de esgoto, esperança de vida, nós obtemos correlação negativa, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui. Já para o índice de Gini e a taxa de analfabetismo, nós tivemos correlação positiva, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Para os dados municipais, nós temos aí o gráfico de incompletude para a prematuridade e o gráfico do IDHM. No geral, nós podemos perceber que a grande maioria dos municípios possui baixos índices de incompletude para a prematuridade. Além disso, nós podemos destacar que a maioria dos municípios que possuem altas taxas de incompletude pertence ao estado de Minas Gerais e aos estados da região norte e nordeste. Bom, para o IDHM, nós podemos observar que as regiões elas se comportam de maneira semelhante. Para a análise de correlação em nível municipal, nós podemos perceber que o resultado é semelhante ao que foi apresentado para os dados estaduais. Bom, para a modelagem, nós temos que, como o banco de dados é pequeno, apenas 27 observações, para evitar o problema de multicolinearidade, em que duas variáveis explicam a mesma coisa, fizemos uma pré-seleção das variáveis com base no correlograma. Quando a correlação entre duas variáveis for maior que 0,8, selecionamos aquela que tinha maior correlação com a incompletude para a prematuridade. Para cada ajuste foram retiradas as variáveis que não foram significantes para o modelo a nível de significância de 5%. O melhor modelo é aquele que possui o maior valor 2 sem modo. Para o modelo final foram consideradas as variáveis IDHM e água. Bom, na análise diagnóstica fizemos análise de resíduos, vimos a adequabilidade do modelo através do gráfico de envelope e concluímos que o modelo escolhido ele é adequado. Para a interpretação, nós podemos dizer que o valor esperado estimado
da incompletude para a prematuridade é uma função do IDHM da água. As duas variáveis elas possuem relação inversa com o valor esperado da incompletude para a prematuridade, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Para o gráfico colorido, nós temos que, para valores do IDHM menores que aproximadamente 0,18, a incompletude esperada é quase 1, independente do valor da água. Para valores maiores de IDHM maiores que 0,7, aproximadamente, a incompletude esperada é muito próxima de zero, principalmente para valores da água maiores que 40%. E, por fim, para valores de IDHM entre 0,18 e 0,7, aproximadamente, os valores de incompletude esperada variam entre 0,7 e 0,4, a depender do valor da água. Bom, para os dados municipais, nós seguimos o mesmo processo de modelagem para os estados, começando com modelagem utilizando um modelo de regressão beta com dispersão fixa e variável. No entanto, cerca de 35% dos municípios possuem incompletude para a prematuridade igual a zero, e por este motivo, o modelo de regressão beta inflacionado em zero foi considerado. Para todos os caminhos foram retiradas as variáveis que não eram significantes até chegar no modelo final. Aqui podemos dizer que o Mi ele representa a parte contínua, limitada entre 0 e 1, e o alfa ele representa a probabilidade de ter incompletude igual a zero. E o parâmetro sigma ele foi usado apenas para melhorar o modelo. Bom, na análise de diagnóstico também fizemos análise de resíduos, vimos a adequabilidade do modelo através do envelope e concluímos que o modelo escolhido é adequado. Bom, primeiro nós vamos dividir a interpretação entre a parte discreta e a parte contínua. Aqui, o alfa é a probabilidade de ter incompletude igual a zero, parte discreta. Ele tem como função de ligação a ligação logito. E por isso, nós consideramos a razão de chance para interpretar o modelo. Aqui podemos perceber que o IDHM longevidade e o IDHM renda têm relação positiva com a incompletude para a prematuridade, e a taxa de água, esgoto e o número de nascimentos têm relação negativa. Podemos interpretar a razão de chance de ter incompletude zero de forma direta ao usar as estimativas dos parâmetros apresentados na equação acima. Por exemplo, a cada aumento de 0,1 no IDHM longevidade, a chance de ter incompletude zero aumenta 45% quando fixamos as outras covariáveis. Agora vamos interpretar a incompletude esperada para a prematuridade condicional ao fato de não ser zero, ou seja, a parte contínua. Para todas as variáveis explicativas, percebemos uma relação inversa com o valor esperado estimado da incompletude para a prematuridade. Para o gráfico colorido, temos que, para valores do IDHM educação e do IDHM renda menores que aproximadamente 0,2, a incompletude esperada fica em torno de 0,25 e 0,4. Para valores do IDHM educação e do IDHM renda maiores que 0,6 aproximadamente, a incompletude esperada é próxima de zero. E para as demais combinações dos valores de IDHM educação e renda, a incompletude esperada varia entre 0,05 e 0,25 aproximadamente, quando fixamos a variável número de nascimentos em seu valor médio. Bom, no geral, ao nível do Brasil, obtemos baixos índices para incompletude de todas as variáveis do SINASC, o que é muito bom. Além disso, temos que a correlação entre as variáveis do SINASC é positiva com a incompletude para a prematuridade, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Também foi possível realizar algumas análises dos indicadores socioeconômicos em nível estadual e municipal, trazendo alguns recortes de estados e municípios que tinham melhores e piores índices. O modelo de regressão beta com dispersão fixa se ajustou bem aos dados estaduais. No modelo final do ajuste, observamos que apenas as variáveis DHM e água foram significantes para o modelo, e as duas variáveis apresentaram relação negativa com a incompletude para a prematuridade. Para os dados municipais, consideramos o modelo inflacionado em zero. No modelo final, observamos que as variáveis IDHM longevidade, IDHM renda, taxa de água e esgoto e número de nascimentos foram significantes para a probabilidade de incompletude ser igual a zero. Já para a incompletude esperada condicional a estar no intervalo 0 e 1, as variáveis IDHM educação, IDHM renda e número de nascimentos foram significantes. Bom, aqui são algumas referências que eu utilizei e é isso. Muito obrigada.